Vamos lá. Eu vou te apresentar agora o círculo trigonométrico de raio unitário. Este círculo trigonométrico, portanto, tem raio igual a 1, tá certo? Por isso que nós o denominamos círculo trigonométrico de raio unitário. E nele nós destacamos os arcos cujo ângulo central tem 30 graus, 45 graus, 60 graus, que são ângulos denominados ângulos notáveis, além dos arcos de ângulo central igual a 90 graus, atenção, 90 graus, cujo arco tem medida π/2, o arco de 180 graus, que tem por medida π, o arco cujo ângulo central tem 270 graus, atenção, 270 graus, 2π/3, portanto, é a medida desse arco, e uma volta completa, portanto, 360 graus, o que corresponde a um arco de 2π. Note que o arco 2π coincide com o arco 0, tudo bem? Ok, vamos mostrar para vocês por que esse eixo horizontal será o eixo dos cossenos e por que esse eixo vertical é o eixo dos senos. Para isso, o que eu fiz? Eu destaquei esse triângulo, onde, observe, nós temos um ângulo de 30 graus. Este triângulo ele é retângulo, porque eu estou tomando o pé da perpendicular deste ponto A, na reta dos cossenos, portanto aqui eu tenho 90 graus. Vou chamar esta medida aqui de y e esta medida aqui eu vou chamá-la de x. Como eu tenho aqui um cateto oposto ao ângulo de 30 graus, cateto posto sobre hipotenusa é uma razão trigonométrica conhecida. Trata-se do seno. Assim como o cateto adjacente sobre a hipotenusa também nos dá uma razão trigonométrica conhecida por cosseno. Então, neste triângulo, é possível ver que seno de 30 será y/1, portanto, seno de 30 é y. E cosseno de 30 é x, que é o cateto adjacente, sobre 1. Ocorre que x/1 é x. Portanto, essa medida x representa o cosseno de 30, essa medida y representa o seno de 30. Trazendo isso para o nosso círculo trigonométrico, observe, esta medida y, ela está no eixo vertical. Se aqui eu tenho, por exemplo, um meio, aqui também teremos um meio. Essa medida, este segmento é paralelo ao eixo vertical. Então, esta medida é a medida do seno. Na vertical, portanto, nós teremos o eixo dos senos. Essa medida horizontal é o cosseno de 30. Portanto, essas medidas todas que estiverem na horizontal vai compor o que nós chamamos de eixo dos cossenos. Tá bom? Ok. Diante disso, nós podemos então ver que o seno de 30 é um meio. Observe, esta medida é o seno de 30 e veja que lá no eixo vertical, esta medida corresponde a um meio. Se eu tenho um ângulo de 45 graus, olha, o seno de 45 graus vai ser, vamos lá olhar ver quanto é, raiz de 2/2. Para este ângulo de 60 graus, eu tenho aqui um seno igual a, vamos olhar aqui, raiz de 3/2, tá
bom? E vamos agora para as medidas dos cossenos, tá? Vamos lá. Cosseno de 30, nós vimos que é x, portanto, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Essa medida daqui até aqui é justamente o nosso cosseno de 30. Aqui eu tenho um arco B, cujo ângulo central é 45 graus, e cujo cosseno, esta medida, portanto, ela é igual a raiz de 2 sobre 2. E por fim, esta medida aqui, que representa o cosseno de 60 graus, é 1/2. Ok. Quando a gente vier para o arco de π sobre 2, notem o seguinte. Este ponto, as coordenadas deste ponto são 0 e 1. Portanto, o cosseno de π sobre 2 é 0. E o seno de π sobre 2 é 1. Vamos tentar entender melhor isso. Olha só. Se eu tenho 90 graus, note que o seno coincide com a própria medida do raio unitário. Portanto, o seno é 1. E o cosseno, Messias? Observe. Cosseno é a a abscissa do ponto deste ponto é 0, porque este ponto nem está à esquerda nem está à direita. Portanto, sua abscissa é nula. E, portanto, cosseno de π sobre 2, então, será 0. Já o seno, não. O seno é a ordenada do ponto. E a ordenada desse ponto, nós vemos aqui que é 1. Tudo bem? Antes de falarmos dos próximos pontos, eu gostaria de te mostrar que seno de 30 é 1/2. Na verdade, eu quero te mostrar por que seno de 30 é 1/2. Veja bem, se você tomar como referência um triângulo equilátero, certo? Pegue qualquer triângulo equilátero, não importa a medida do seu lado, portanto, chame a medida do lado de L, e trace a sua altura, tá certo? Pois bem, essa altura, lá da geometria plana, ela coincide com a bissetriz. Portanto, essa altura define um ângulo aqui de 30 graus. Por que, Messias? Nós sabemos que os ângulos internos de um triângulo equilátero são todos iguais a 60 graus. Se aqui nós temos uma bissetriz, este ângulo de 60 graus foi dividido em duas partes iguais. Portanto, esse ângulo tem 30 graus. Assim sendo, olhe para o ângulo de 30 graus e veja quem é o seu cateto oposto. É a metade do lado. Por que, Messias? Porque no triângulo equilátero, a sua altura determina no lado oposto ao seu vértice dois segmentos congruentes. Aqui eu tenho, gente, o ponto médio do lado oposto a este vértice. E, portanto, este ponto médio nos diz que se essa medida é L, daqui para aqui é L sobre 2 e daqui para aqui também é L sobre 2. Então, se é assim, seno de 30 será L sobre 2 dividido por... quanto é a hipotenusa? L. Então L sobre 2 dividido por L. Ocorre que aqui, o que a gente faz? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O que nos vai permitir o cancelamento desta medida L. Consequentemente, eu fico com 1/2. E por isso, seno de 30, afirmamos e mostramos agora para vocês que é 1/2. E vamos fazer o mesmo para o seno de 60 graus. Quero lembrar que, para calcular o seno de 60 graus, eu preciso da medida do cateto oposto, portanto, eu preciso da altura do triângulo equilátero, e a hipotenusa já é conhecida, é L.
Então, vamos inicialmente calcular esta altura. Para isso, eu vou usar neste triângulo retângulo o teorema de Pitágoras, onde L é a hipotenusa e os catetos são a altura, que é o que eu estou querendo, e L sobre 2. Assim, eu vou ter quadrado da hipotenusa, L ao quadrado, igual a AH ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, que são os seus catetos. Olha só. Então, como eu havia dito, L ao quadrado é L sobre 2 ao quadrado mais AH ao quadrado, portanto, AH ao quadrado será L ao quadrado menos, olha, menos L ao quadrado sobre 4. Lembre-se que L ao quadrado é L ao quadrado e 2 ao quadrado é 4. Lembre também que, para essa operação aqui, existe uma regra prática que pede para você simplesmente fazer 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado, menos L ao quadrado, 3L ao quadrado. Repetindo, 4 vezes 1, 4, menos 1, 3, L ao quadrado. AH, portanto, é L raiz de 3 sobre 2. Por que, Messias? Isto aqui é AH ao quadrado. Então, a raiz quadrada disso será igual à raiz quadrada disso aqui. Ocorre que a raiz quadrada de L ao quadrado é L. A raiz quadrada de 3 é raiz de 3, uma vez que 3 é um número primo. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, a altura do meu triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Como vimos, a altura é o cateto oposto ao ângulo de 60. E a hipotenusa lá do meu triângulo equilátero é L. Então, seno de 60 será AH sobre L. AH nós acabamos de calcular, dividido por L. Como é que eu faço essa conta? Mais uma vez, você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, de novo, o L será cancelado. E olha o que vai acontecer. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. 2 vezes 1, que é quem sobrou aqui, né? 2. Por isso, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Ok. Voltando então para a nossa figura, lembre-se, já conversamos sobre isso, y representa o seno de 30. Veja por quê. Seno de 30 vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Esse cateto oposto é y, a hipotenusa é 1, mais y sobre 1 é y. Por isso que o eixo vertical vai representar o eixo dos senos. Tá bom? Então, como seno de 30 nós vimos que é 1 meio, y é 1 meio. Do mesmo jeito, cosseno de 30 é cateto adjacente sobre 1. Cateto adjacente sobre 1, sobre a hipotenusa. Então, x sobre 1 é x, o cosseno de 30 será raiz de 3 sobre 2 e, portanto, essa medida x é raiz de 3 sobre 2. Essa medida x está lá naquele círculo trigonométrico. Eixo horizontal é o eixo dos cossenos. Eixo vertical será o eixo dos senos. Estou tentando te convencer de que isso será sempre dessa forma. Olhando agora para os pontos no círculo trigonométrico, tá? Sobre a circunferência lá do círculo trigonométrico, tem coordenadas cosseno de alfa e seno de alfa, sendo alfa o seu ângulo central. Por que, Messias? Eixo horizontal, eixo vertical. Abscissa ordenada. Então, no ponto A, eu tenho cosseno de 30 e seno de 30. Eu tenho, portanto, raiz de 3 sobre 2 e 1 meio. No ponto B, eu tenho cosseno de 45 e seno de 45 com coordenadas, portanto, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. O ponto C, de coordenadas cosseno de 60 e seno de 60,
tem coordenadas numericamente iguais a 1/2, porque o cosseno de 60 é 1/2, e raiz de 3 sobre 2, porque seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Ainda continuando falando destes pontos, lá quando eu tenho lá em cima, no eixo vertical, o ponto cujo arco tem medida π sobre 2, aquele ponto tem coordenadas cosseno de π sobre 2 e seno de π sobre 2, portanto tem coordenadas numericamente iguais a 0 e 1. Cosseno de π sobre 2 é 0, seno de π sobre 2 é 1. Olha lá o cosseno de π, lembra, no círculo trigonométrico, π é meia volta, portanto vai estar meia volta. Cosseno de π, portanto, é menos 1 e seno de π é 0. E assim vai. Cosseno de 2π sobre 3 é 0, seno de 2π sobre 3 é menos 1. Um detalhe para o cosseno de 2π que coincide com o cosseno de 0. Quando eu voltar para a figura lá do círculo trigonométrico, você vai ver que esses dois arcos são arcos côngruos. Portanto, cosseno de 2π e cosseno de 0 é 1. Seno de 2π e seno de 0 é 0. Ok? Vamos encerrar essa parte falando de, se o ângulo central tem 30 graus, o arco que corresponde a ele tem medida π sobre 6. Se o ângulo central tem 45 graus, o arco que corresponde a ele é π sobre 4. E para o ângulo central de 60 graus, eu tenho um arco correspondente cuja medida é π sobre 3. Messias, por quê? Vamos lá, eu vou te lembrar de novo. π é um arco de meia volta, tudo bem? π é um arco de meia volta. Se é um arco de meia volta, o seu ângulo central tem 180 graus. Ora, 1/6 de 180 graus é 30 graus. A quarta parte de 180 graus é 45 graus. E a terça parte de 180 graus é 60 graus. Estes três ângulos, nós estamos mostrando ele aqui nesse vídeo, porque eles são conhecidos como ângulos notáveis. Por que, Messias? Porque eles são muito usados. Nas atividades, em geral, se usa seno, cosseno, tangente, enfim, se usa ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Tá? Embora na prática isso nem sempre ocorre. Aliás, seria muita coincidência na prática entre 360 ângulos possíveis você ter certinho, bonitinho, um ângulo de 30 graus. Tá? Então, na prática, isso quase sempre não ocorre. Bom, mas os exercícios procuram explorar bastante estes ângulos, uma vez que entendemos que se você sabe trabalhar com esses três ângulos, você consegue trabalhar com qualquer outro ângulo, certo? Para isso que existem as tabelas trigonométricas, ok? Porém, seno de 30, cosseno de 30, seno de 45, enfim, para esses ângulos notáveis, não se faz necessário que se ponha a tabela no caso de uma prova, no caso de um concurso, no próprio vestibular, tá certo? Porque de tanto trabalhar, subentende-se que você o tenha decorado. E vamos tentar agora finalizar esse vídeo mostrando tudo o que vimos, tá certo? Olha só, acompanhe comigo. Nós vimos inicialmente que o eixo horizontal é o eixo dos cossenos e o eixo vertical é o eixo dos senos. Com isso, olha aqui para as coordenadas, isso é que é muito importante para a gente. Cada ponto desta circunferência tem coordenadas definidas por cosseno e seno, ou seja, a abscissa é o cosseno e a ordenada é o seno. Então, quando eu venho aqui para o ponto A, eu vejo que eu tenho um ângulo de 30 graus, portanto, as coordenadas desse ponto serão cosseno de 30, olha, e seno de 30.
Ou seja, raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30, é esta medida aqui, ó. Atenção. Mais uma vez eu quero te lembrar, por isso que os cossenos estão na horizontal. Cosseno de 30, cateto adjacente sobre hipotenusa. Seno de 30, olha aqui o seno de 30, está no eixo vertical, é esta medida vertical, portanto, eixo vertical será o eixo dos senos, tá bom? Ok, e aí você tem todo um apanhado do que nós vimos. Primeiro nós destacamos essa figura, mostramos que seno de 30 é y, mostramos que cosseno de 30 é x, e que seno de 30 é 1/2, então y será 1/2, aqui essa medida y é 1/2, está aqui essa medida, tá certo? Olha, essa medida corresponde a essa, e x é essa medida daqui, portanto é o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Para te mostrar que seno de 30 é 1/2, usamos um triângulo equilátero, traçamos a sua altura e fizemos as devidas contas. Aproveitamos o mesmo triângulo equilátero para te mostrar que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E finalizamos mostrando os ângulos notáveis. E volto aqui mais uma vez para te mostrar o seguinte: se eu estou com este ponto aqui, ó, se o que me interessa é este ponto, portanto um arco de medida π sobre 2, as coordenadas deste ponto são abscissa 0. Por que a abscissa é 0, Messias? Olha lá. Este ponto está à direita ou à esquerda? Não. Então, sua abscissa é 0 e por isso o cosseno de π sobre 2 é... Cadê? 0. A ordenada deste ponto é... Opa, tá aqui, 1. Tudo bem? 1. E por isso, seno de π sobre 2 é 1. Seno de π sobre 2 é 1. Vamos pegar esse ponto aqui agora. Tá? Vem para cá comigo. E este arco tem medida 2π sobre 3. Mais uma vez, se você olhar para esse ponto, você vai ver que ele nem está à direita nem está à esquerda. Se ele não está nem à direita nem à esquerda, significa que a sua abscissa é nula, que a sua abscissa é 0. E quem é a abscissa? É o cosseno. Então, cosseno de 2π sobre 3 é 0. E o seno, Messias? Seno de 2π sobre 3 é menos 1. É a ordenada desse ponto, que é menos 1. Tudo bem? E assim você pode se convencer de que, aqui vamos lá, coordenadas deste ponto, que tem medida de arco igual a π. Olha, quem é que é menos 1 aqui? É a abscissa. Portanto, cosseno de π é menos 1. E a ordenada desse ponto? Vamos lá, pensa, dá uma olhadinha para esse ponto e me diz. Esse ponto está acima ou abaixo? Ora, nem está acima nem está abaixo. Se nem está acima nem está abaixo, estou falando do eixo vertical, evidentemente, o seno dele é 0. Seno de π é 0. Ok? Então, eu espero que eu tenha te ajudado. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas dessa forma eu tentei resumir o máximo possível do que nós temos sobre o estudo da trigonometria, tá? Nesse slide, nesse vídeo que eu acabei de gravar para vocês. Bom estudo e até a próxima.